Amém? Semana passada eu comecei falando sobre fases da vida, sobre as fases que nós enfrentamos nas nossas vidas. Nós passamos, dentro da nossa vida, nós passamos por algumas fases. O problema é que muitas vezes o passar por fases é normal. Você viver determinadas fases na sua vida é normal. O problema é quando você fica parado numa fase, quando você não passa de fase, quando você fica girando em torno de uma fase na sua vida. Aconteceu isso com o povo de Israel. O povo de Israel, eles eram para sair do Egito, era uma fase de escravidão, era uma fase de luta, era uma fase de problemas. Eles saíram dessa fase, Deus tirou eles dessa fase de escravidão, de lutas, de problemas, e Deus estava levando eles para uma terra prometida, estava levando para uma terra abundante, onde eles viveriam de uma maneira feliz e abundante. Só que eles erraram, eles pecaram contra Deus, e a Bíblia diz que isso resultou em eles do Egito até Canaã, que era a terra prometida, era 40 dias. E eles ficaram 40 anos de deserto, dando volta. Olha só, não passaram, muitos ali não passaram de fase, ficaram presos numa fase. A fase do Egito é a fase da misericórdia. Então, eu falei a semana passada sobre 3 fases que nós passamos na nossa vida. A fase das lutas, a fase da misericórdia e a fase da graça. E eu falei que hoje eu ia falar sobre a quarta fase. Só que, orando essa semana, e Deus me deu uma palavra, Deus falou muito comigo, essa palavra mexeu comigo, e eu resolvi falar um pouquinho mais sobre uma fase que nós, e eu creio que, conhecendo aqui a maioria dos irmãos, eu creio que nós todos aqui precisamos entrar nessa fase rapidamente. Então eu falei que nós temos a fase das lutas, dos problemas, das dificuldades, a fase em que nós estamos vivendo muitas lutas, enfrentamos problemas, dificuldades, é uma fase terrível, uma fase ruim, é uma fase que muitas vezes você fica perdido, é uma fase que muitas vezes você fica angustiado, você fica triste, muitas vezes você pensa que Deus não está com você. Essa fase das lutas, ela é terrível. Depois eu falei que da fase das lutas vem a fase da misericórdia. Diga, misericórdia. O que é a fase da misericórdia? É onde Deus te socorre na fase das lutas. Você está enfrentando lutas, você está enfrentando problemas, você está enfrentando dificuldades, mas Deus vem e te socorre. É a fase de socorro. É onde você está sempre precisando de uma ajuda de Deus, e Deus vai lá e nos 45 do segundo tempo, Deus vai lá e te ajuda. Quando você menos espera, quando você clama por misericórdia, quando você pensa que as coisas não vão dar mais certo, quando você pensa que você perdeu, quando você pensa que você não vai morrer, quando você pensa que tudo está acabado, Deus entra com providência e Deus vai lá e tem misericórdia de você. Quando está vivendo essa fase na sua vida? Quando que aconteceu isso com você? E você está pensando que está tudo acabado, de repente a coisa vira. Deus vai lá e entra com misericórdia. Mas a fase da luta e a fase da misericórdia não são fases que Deus gostaria que nós vivêssemos. Então, dentro da igreja, eu vejo muitas pessoas vivendo na fase da misericórdia. Está com problema, de repente aparece um problema, Deus vai lá e resolve o problema, daqui a pouco está com outro problema, e Deus vai lá e resolve o problema. Mas daqui a pouco tem outro problema, e Deus vai lá e resolve o problema. Isso é a fase da misericórdia. Talvez você esteja nessa fase, você na fase da misericórdia. Mas Deus quer levar você para uma fase que é a fase natural da igreja, que é a fase da graça. Fala para o seu irmão, você precisa de graça. Fala para ele assim, se você está na fase da misericórdia ou da luta, você precisa estar na fase da graça. Ixi, tem alguém aí? Tem alguém aí? Fala para o seu irmão, fase da graça.
Você precisa estar na fase da graça. E a fase da graça, irmãos, ela é poderosa. Olha que o apóstolo Pedro, ele diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha que a palavra de Deus diz aí. Olha o que ele diz. 2 Pedro 3, 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Na Bíblia. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo Pedro, ele está falando que nós devemos crescer na graça. Crescer em duas coisas. Você precisa crescer em duas coisas. Graça e crescimento. Você precisa conhecer Jesus. Conhecimento é conhecer o Deus que você serve. Mas, a primeira coisa que ele fala é que você tem que crescer na graça. Ou seja, quando Pedro está falando aqui que nós devemos crescer na graça, ele está falando que a graça pode ser aumentada na nossa vida. Amém? Crescer em graça é cada dia mais a você aumentar o nível da graça de Deus na sua vida. Então, deixa eu falar uma coisa. A misericórdia, olha para mim, a misericórdia é um nível de graça. A misericórdia é um nível de graça. É o nível mais baixo da graça de Deus na sua vida. É a misericórdia. Então, se você está vivendo de misericórdia, você está vivendo no nível mais baixo da graça de Deus na sua vida. Agora, você precisa subir de nível. Você precisa sair do nível da graça, que é a misericórdia, e aumentar. Agora, eu quero explicar para você hoje o que é a graça. A graça, ela é o favor de Deus nas nossas vidas. É Deus nos beneficiando sem a gente merecer. Então, a graça, primeira coisa, eu falei a semana passada, a graça não é por merecimento. Olha para o seu irmão e fala para ele, não é porque você merece que a graça venha sobre a sua vida. Uau, isso já é uma coisa maravilhosa. Você já devia estar dando risada aí. Glória a Deus por isso. Se fosse por merecimento, eu estava lascado. Né? Se fosse por merecimento, meu Deus, o quanto eu faço coisa errada, o quanto tem coisa que precisa mudar na minha vida, então eu estava lascado. Então eu não mereço nada. Mas a graça não é porque você merece, é porque Deus te escolheu. Olha só, o gosto de Deus, glória a Deus. A graça é porque Deus te escolheu. Você é filho amado. Você é filho amado? Quantos aqui se sentem filho amado? Então, se você é filho amado, se Deus te escolheu e você é filho amado, então a graça é sobre a sua vida. Graça de Deus sobre a sua vida. Então, o que eu quero falar sobre pelo menos 7 benefícios que a graça faz para você. 7 coisas que a graça produz em sua vida. Você tem que se apropriar disso, você tem que aproveitar isso, e você tem que usar isso ao seu favor para você mudar a paz da sua vida. Olha, eu não falei que Deus vai mudar a paz da sua vida. Não falei que Deus vai mudar a paz da sua vida. Eu falei que você vai mudar a paz da sua vida. Por quê? Porque o apóstolo Pedro está falando aí que nós devemos o quê? Crescer na graça. Não é Deus que vai aumentar a graça nas nossas vidas. É nós crescemos na graça. Então, olha só. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você precisa mudar a sua mentalidade. Como é que eu mudo minha mentalidade? Olha só. Você muitas vezes está lutando com demônio. Então, tudo na sua vida, muitas vezes, é demônio. Não porque o diabo está se levantando, não porque o diabo está fazendo isso, não porque agora eu estou enfrentando isso aqui, não agora porque tem essa luta. Opa, deixa eu te falar, quem está debaixo da graça não tem demônio que atrapalha a vida dele. Se você está debaixo da graça, a graça é muito maior na sua vida do que qualquer um que se levante para lutar contra você. Então, ao invés de você ficar brigando e achando que são demônios que estão impedindo você de avançar, você começa a buscar a graça de Deus. Ao invés de você ficar culpando os demônios, você tem que se voltar para a graça. Começar a declarar: eu sou abençoado. Eu tenho favor. Eu estou debaixo da graça, debaixo da proteção do Senhor. Então,
Primeiro benefício que a graça dá para você é aceitabilidade. Esse é o primeiro benefício. A graça te dá aceitabilidade. Você aceita. Olha só, você aceita. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é amado do Senhor. Você, Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Deus não olhou para os seus problemas, Deus não olhou para as suas debilidades, Deus não olhou para as suas fraquezas, Deus não olhou para os seus pecados, Deus te encontrou antes. Deus olhou para o seu potencial. Antes de todas as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus problemas, Deus ele sempre olha para o seu potencial. Deus olha a luz que Deus escolheu. Deus sabe quem você é. Você é aceito. Deus te fez, Deus te fez para a graça. Deus te trouxe debaixo da cobertura dele. Então a graça, ela produz isso na sua vida. Sabe, muitas vezes você acha que você está sozinho, muitas vezes você acha que ninguém gosta de você, muitas vezes você acha que você não é ninguém. Não, 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 muda esse pensamento. Você é aceito, você é amado, você é separado do Senhor. E essa graça, ela vai produzir isso, sabe? Aceitabilidade também no seu dia a dia. Então, primeiro, você é aceito por Deus. Isso é filho amado. Agora, e a graça, ela vai produzir aceitação de outras pessoas por você. Preferência. Você vai ser preferido do que outros. Porque você tem a graça de Deus. Então, por exemplo, às vezes você vai em algum lugar, vai procurar um serviço, olha só, você, às vezes, você vai oferecer um serviço para alguém, e às vezes as pessoas vão te aceitar, não por aquilo que você pode proporcionar, mas porque a graça te favorece. A graça te torna, faz você ser aceito em todos os lugares, aonde você entrar, aonde você sair. Então, em qualquer lugar que você entrar, que você sair, entre e saia de cabeça erguida. Por quê? Porque a graça produz. Você já conversou com pessoas assim? As pessoas olham para você com um olhar de desconfiança, fica meio assim, mas 5 minutos de conversa, a pessoa já olha para você e fala assim: nossa, eu pensei que você era uma pessoa totalmente diferente do que você é. Nossa, eu não imaginava isso de você, eu não pensava que você era assim, porque isso é a graça. A graça te dá aceitabilidade. E as pessoas não te conhecendo, mesmo não sabendo quem você é, o pessoal fala: eu gostei de você. A vida é uma coisa diferente de você. Mas uma pessoa legal, você parece uma pessoa do bem. Quando isso começa a acontecer, é a graça funcionando na sua vida. Então, a graça faz você ter contatos, faz você acessar pessoas. A graça faz você entrar em lugares onde você nem imagina, onde você nem pensava que você poderia estar, que você poderia entrar. A graça ela vai abrindo, vai tornando você uma pessoa aceitável. A graça vai fazendo as pessoas aceitar você. Então, se lá na sua empresa, onde você trabalha, no lugar que ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, então, vamos lá, porque a graça vai mudar essa aceitabilidade de você. Aonde o cristão que entende que ele está debaixo da graça, ele vai e aceita. As pessoas aceitam, as pessoas conversam, as pessoas se comunicam, e é nessa comunicação, nessas conversas, e é nessa aceitabilidade que as portas vão se abrir no seu caminho. Então, lugares aonde você pensa, nunca seria aceito, não, você vai ser aceito. Você entender a graça, que a graça é sobre sua vida, vai lá. Deus vai fazer acontecer. Deus... Não, esse ambiente aqui não é um ambiente que costuma dar. Não, a graça, tornar aceitável. Segunda, olha o que diz lá em Êxodo, capítulo 11, versículo 3. Olha essa palavra que Deus diz aqui. Olha só, o povo de Israel, eles eram escravos. Escravos é a categoria mais deplorável e menos aceitável no meio da sociedade naquela época do Egito. E olha o que aconteceu aqui. A graça de Deus foi sobre o povo de Israel. E olha o que a palavra de Deus diz aí. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo.
E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito. Olha só, pelos oficiais de Faraó e pelo povo. Olha só, no Egito, os israelitas eles eram escravos, eles eram deplorados, eles não viviam e não conviviam nem no meio dos egípcios. Eles moravam numa cidade separada dos egípcios. Mas olha só, a graça do Senhor foi sobre eles, e o que aconteceu? Os egípcios, olha, eles eram favoráveis ao povo. Interessante que Deus estava lá descendo a saraiva neles, Deus estava lá, ó, descendo praga em cima do Egito, e os egípcios gostavam dos israelitas. Eles gostavam do povo. Por quê? Porque a graça do Senhor era sobre eles. Olha aqui, a graça do Senhor é sobre você. Lá na sua empresa, onde você trabalha, vai aparecer uma oportunidade para você. Sabe, vai ter lá 30 pessoas lá concorrendo a uma vaga. Quem vai receber a vaga? Você. Mas eu sou o menos capaz, mas Deus vai favorecer você. Você vai ser o favorecido. Tem um contrato, tem uma firma aí, mas tem firmas grandes aí no meio. Eu vi um testemunho um tempo atrás, eu presenciei a igreja. Estava querendo comprar um terreno, uma área grande, numa cidade aqui próxima, e ia ter lá o leilão dessa área. Era uma empresa que faliu, e aí iam leiloar a área. E aí a igreja, o terreno valia 10 milhões. A igreja conseguiu juntar 1 milhão para comprar o terreno. E aí, na disputa do terreno, tinha uma construtora, que era a maior construtora do Brasil, tinha o Carrefour, querendo comprar para construir um supermercado, tinha uma outra empresa lá, multimilionária, a igreja só tinha 1 milhão, e o terreno valia 10. E aí, impossível, porque todos queriam terreno, todos tinham disposição, pagaram dinheiro, 10 milhões de reais por terreno. A graça do Senhor não era não era com as empresas, não era com a construtora. A graça do Senhor era com a igreja. O que aconteceu? A igreja comprou o terreno. Foi um milagre, aconteceu um milagre naquele negócio que a igreja chegou a 2 milhões, a igreja tinha 1 milhão, falou, eu dou 1 milhão e vocês parcelam o resto. E a igreja venceu a milagre. Por quê? A graça. É a graça. A graça do Senhor veio e fez, e hoje eles estão lá, uma igreja lá naquele lugar, e a igreja começou a participar. Então, quando a graça vem, as coisas se tornam o quê? Favoráveis, aceitáveis para você. Então, olha o que diz aí no versículo, no capítulo. Olha aí no capítulo 12, versículo 36. Olha o que a Bíblia diz aí. 12, 36. Olha só, eles eram tão aceitáveis ao povo do Egito. Olha o que diz aí. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte do Egito, de modo que lhes davam o que pediam. E foi assim que eles pegaram. Olha só, eles eram tão aceitáveis diante do povo que tudo que eles pediam, eles davam. Tudo que o povo de Israel pedia para os egípcios, a graça do Senhor era sobre a vida deles, eles iam lá e davam. Olha só, e eles, olha o que a Bíblia diz que eles despojaram os egípcios, ou seja, tem um capítulo mais para frente, aí, quando eles vão sair do Egito, a Bíblia fala que eles levaram, as pessoas chegavam, os egípcios chegavam no povo de Israel, e dava ouro, e dava prata, e dava ouro, e dava prata, e eles saíram de lá. De escravos, por quê? Porque os egípcios acharam graça diante deles. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que pessoas vão achar graça na sua vida nesses dias. O Senhor vai tornar você aceitável e acessível a muitos lugares. Segunda coisa, benefício. Ei, a graça, ela te dá benefício. O que nós falamos de benefício, nós falamos também, benefício significa vantagem. A graça, ela vai produzir vantagem para você. Então, olha só, o que aconteceu com essa igreja? Numa disputa por um terreno,
eles saíram na vantagem. Olha só, Deus colocou eles em vantagem. Então, Deus ele vai trazer benefícios para você. Olha o que diz lá no Salmo 116, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Salmo 116, 12. Porque ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei por toda a minha... versículo 12, né? 12. Como posso retribuir ao Senhor todos os seus, outra versão diz assim, todos os seus benefícios para comigo, toda a sua bondade para comigo. Então, a graça, ela produz benefícios para você, ela te traz vantagens. Você é filho, irmão. Irmão, vem aqui, olha aqui para mim. Quantos irmãos são pais aqui? Olha aqui para mim. Se você tiver uma coisa, você tem recurso, quem você mais abençoaria? Seus filhos ou as pessoas de fora? Você é pai. Quem são as pessoas mais beneficiadas com seus recursos? Seus filhos ou as pessoas de fora? Com certeza, seus filhos. Quem são mais abençoados com seus recursos? Seu cônjuge ou as pessoas de fora? Então, Deus é a mesma coisa. Você é filho de Deus. A graça de Deus é sobre a sua vida. E essa graça vai ser benefício. Por você ser filho de Deus, a graça do Senhor traz benefícios para você. Então, olha só, Deus vai trazer vantagens. Por exemplo, é aquilo que eu falei a semana passada. Tem lá, a pessoa chega lá, dá um orçamento mais barato que o seu. Vamos pegar esse exemplo aqui do Sumô, que é mais coisa, né? O Sumô vai lá fazer lá um serviço de serralheria. O cara vai lá, faz 3 orçamentos. Os orçamentos dos 3 é bem mais barato que o Sumô, mas o Sumô vai lá e dá um orçamento mais caro. Mas aí a pessoa olha para o Sumô e fala assim, ó, meu, os outros tá mais barato, mas eu não sei, rapaz. Eu vou fazer com você, eu não sei o que é o mais caro, mas eu vou fazer com você. O que é isso? É a graça. Acontece ou não acontece? É a graça. É a graça. A graça traz benefícios para você, traz vantagem. Muitas vezes tem pessoas que vão ser lá no seu trabalho mais inteligentes, mais sábias, mais capacitadas que você, mas a graça do Senhor é que você vai assumir lá. E você vai ser o chefe, você vai ser o líder, você vai ser a pessoa escolhida, porque a graça está te. Você vai comprar alguma coisa, tem lá, tá? De repente você quer comprar, mas não consegue, o preço é muito alto, muito mais caro, mas eu vou beber esse cara dentro também. E aí você vai lá e fala, ó, só tem isso, a pessoa fala, não, tá bom, eu vendo para você. Mas por quê? Então, você precisa, o que que precisa acontecer, meu irmão? Você precisa abraçar isso, você precisa abraçar a graça, você precisa acreditar que a graça é de você. Por quê? Porque muitas vezes você fica com medo. Por que muitas vezes essas coisas não acontecem? Porque nós estamos com medo. Nós estamos com medo de tomar decisões, de tomar atitudes, porque não acreditamos que estamos debaixo da graça, olhamos as coisas de uma maneira natural e não nos apropriamos da bênção, dos benefícios, das vantagens que nós temos. A minha mulher muitas vezes fica brava comigo. Quando ela começa a fazer negócio com ela fica brava comigo, porque eu sempre quero, tudo que eu vou comprar, eu quero negociar. 90% das vezes que eu negocio, eu saio ganhando. Então, por exemplo, eu vou comprar lá, vou comprar um carro. Eu fui comprar esse carrinho aí que eu comprei para ela aí. O cara chegou pedindo 8 mil. 8 mil, ele queria 8 mil. Eu paguei 6. Então eu vou numa loja, eu vou comprar lá um item para minha casa. Eu vou negociar. O vendedor não, qual o mínimo que dá para fazer? Ah, tá certo, não, eu posso pagar tanto, tá? Há um dia, teve um dia que quando eu fui casar, eu fui comprar móveis para meu quarto em uma loja de Itu. E aí um irmão amigo meu, ele era vendedor dessa loja. Eu falei, ó, vou lá comprar na sua loja.
Quanto que dá para você fazer? Qual o mínimo que eu consigo fazer é isso? Aí eu falei para ele assim, não, mano, eu quero mais barato. Aí ele falou para mim, não, aí tem que falar com o dono da loja. Aí o dono da loja é turco, cara, ele não vai fazer mais barato. Aí eu falei, não, então é um turco, então eu quero ver, eu vou negociar com esse turco. Aí eu fui, todas as vezes que eu saio para comprar alguma coisa, eu oro, eu falo assim, me dá graça, me ajuda, me abençoa. Aí, mano, começou uma briga lá com o turco lá, e o turco não queria passar, e aí eu chegou uma hora que eu falei, tá bom, você não vai fazer, então eu tô indo embora. Tirei as costas e saí andando. E ele ficou parado olhando, eu fui andando, eu vai. Quando eu pisei na calçada, eu falei, vem cá, vamos negociar. Aí eu saí lá, glória a Deus. Aí ele falou que eu queria. Mas por quê? Porque você tem que entender isso. A graça te beneficia. Fala pro seu irmão, a graça te beneficia. Olha só, o Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para você. Tem decisões que você precisa tomar. Olha para mim. Tem decisões que você precisa tomar. Tem coisas que você precisa conquistar. E muitas vezes você não toma decisões. Muitas vezes você não faz as escolhas certas. Porque você fica preso no medo. Você fica preso em situações que, que fazem você esquecer que você está debaixo da graça do Senhor. Então fala para o seu irmão, a graça vai trazer benefícios para você. A graça vai trazer favor. Fala para o seu irmão, favor. Isaías capítulo 64, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz lá. Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus, além de ti, é o Deus que você serve, que age em favor. Olha só. Age em favor daqueles que nele depositam a sua. A graça produz o favor de Deus. O favor é Deus olhando para você e Deus agindo. Então, quando você acredita que Deus é contigo, fala que Deus é comigo. Bate no peito e fala, Deus é comigo. Fala assim, Satanás, Deus é comigo. Quando você acredita que Deus é com você, ele age a seu favor. Mas por que nós temos medo de tomar decisões, medo de fazer escolhas, medo de fazer mudanças? Porque nós estamos vivendo debaixo da misericórdia de Deus infinito. E nós esquecemos da graça. Deus é comigo. O Senhor vai agir ao meu favor. Em todas as coisas, olha só, Deus age em favor daqueles que nele esperam. Eu espero o melhor de Deus na minha vida. Então eu vou. Deus é comigo, Deus vai na minha vida, Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar. Então, olha só, isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude. Se você soubesse o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer o seu bem, o quanto Deus se importa com você, você passaria a mudar a sua mentalidade. Eu estou falando isso para você, mas o primeiro a ser afetado por essa palavra sou eu. Semana passada eu falei para minha aliança, eu falei, eu estava indo embora para casa para poder assistir, eu preciso mudar minha mentalidade, eu preciso andar debaixo da graça, confiar na graça. Nós precisamos confiar na graça, nós precisamos acreditar na graça, nós precisamos viver a graça do Senhor nas nossas vidas. Você precisa entender isso, irmão, você precisa colocar isso no seu coração. A graça vai agir ao seu Deus. A graça vai agir ao seu Deus. Quando você se apropria da graça, olha para mim, quando você se apropria da graça, ela aumenta dentro de você e ela vai agir ao seu favor. A graça, ela não começa lá por fora, a graça, ela começa dentro. A palavra de Deus diz que a graça foi depositada em nossos corações. Então, quando você vai se apropriando, o que é crescer na graça? Se apropriar dela.
Quanto mais nas situações da sua vida você vai se apropriando da graça, mais ela vai aumentando dentro de você. E quanto mais a graça aumenta dentro de você, mais confiança você vai tendo, mais disposição e mais coisas de Deus vão acontecer na sua vida. E quando nós vivemos preocupados, a, a preocupação ela é sinônimo de ansiedade. Por que nós vivemos preocupados? Porque nós vivemos ansiosos. Por que a gente vive preocupado? Porque a gente vive cheio de pastor, eu estou cheio de problemas. Você não sabe o tanto de problema que eu tenho. Você não sabe, pastor, o quanto que eu tenho de problema para resolver essa semana. Quem tem problema para resolver essa semana? Levanta a mão. Todo mundo aqui tem um monte de problema para resolver essa semana. E o que acontece? Quando você fica olhando para os problemas, aí você fica preocupado. E a preocupação, ela não gera alegria. A preocupação, ela gera o quê? Tristeza, ansiedade, angústia. A preocupação, ela gera medo. A preocupação, ela gera, ela deixa, não deixa você dormir, não deixa você comer direito, não. Você precisa comer muito, é o contrário. Faz você comer muito. Ele é o contrário, né? A preocupação não tira mais a fome, faz a pessoa comer mais. Né? Então, olha só, a preocupação, ela faz você viver em incredulidade. Por quê? Porque você fica procurando resolver o seu problema. Aí você fala assim, quando você está preocupado, você não fala assim, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Quando você está preocupado, você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? E aí você fica caçando um jeito de resolver o seu problema. E aí você perde a alegria. Então, você tem essa cara aí rancorosa de tirar um sorriso da sua cara. Você pode pular aqui, você pode fazer macaquinho, você pode fazer tudo aqui. E você não consegue ter irmãos que você não consegue arrancar um sorrisinho de respeito. Olha aí, você, né? Vê se ele está com cara de vida, está com a cara amarrada. Aí todo mundo dá risada, né? Não tem jeito, né? Quem quer ser feito com a cara amarrada? Ninguém. Mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando você entende a graça, porque, olha só, se você entender isso, Deus te beneficia. Se Deus, o favor de Deus é sobre você, pode ter certeza que a solução do problema virá. O problema é que, ó, olha para mim, o grande erro da gente é que nós focamos no problema e não na solução. Sempre o nosso foco está nos problemas. E quando você fica focado no problema, o que acontece? Você fica deprimido. Porque você só enxerga o problema. Ao contrário, você deveria enxergar. Por quê? Porque para todo problema, olha aqui para mim, guarde essa chave aqui. Todo problema que vem até você, Deus já providenciou a solução. Por você estar debaixo da graça, todo problema que vem até você, Deus já providenciou a solução. Então, em vez de você ficar focado no problema, foque na solução. Como que eu vou focar na solução, pastor? Eu vou orar, falar, Senhor, está aqui o problema. Agora, qual é a solução que o Senhor vai me trazer? Senhor, por que, irmãos? Porque Deus já sabia do problema que você tem. Antes mesmo de você ter um problema, Deus já sabia que você ia ter esse problema, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus trabalha além do tempo. Então, do mesmo jeito que o problema chegou até você, Deus também chega com a solução. Então você deveria fazer o quê? Buscar Deus, pedir a solução, confiar.
Crê que Ele é com você. E o que vai acontecer? Quando você entende, quando você se apropria da graça, quando você entende que todos os seus problemas têm solução e que Deus está ao seu favor, Deus vai te ajudar a resolver, o que acontece? Você não anda mais em tristeza, você vai andar em alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha só, quem anda debaixo do favor, ele é alegre. Ei, ele consegue, mesmo no meio das tribulações, das lutas, ele consegue ser alegre. Ele consegue chegar aqui na igreja, o mundo está caindo na costa dele, ele consegue chegar aqui, levantar a mão, ele consegue adorar, ele consegue orar. Olha só o que diz aí, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O mundo está caindo, mas dentro de você tem paz, porque Deus vai fazer. O mundo pode estar caindo, mas dentro de você a alegria está lá te contagiando. Você já viu crente assim, que anda em alegria? Você conhece crente que tem um monte de problema, mas ele canta, mas ele ora, ele dá risada. Hã? Você consegue, ele senta numa roda, consegue dar risada, tá lá, o mundo está caindo na cabeça dele, mas está dando risada. Por quê? Porque ele está debaixo do favor de Deus, ele sabe que Deus vai fazer. Bom, olha aqui para mim. Deus sempre te ajudou. Você está aqui nessa vida porque Deus fez na sua vida. Deus sempre te ajudou, Deus sempre foi presente. Mas agora os mais aqui, para quem está triste, para quem está amargurado, para quem perdeu o sono, para quem deixa de descansar, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Vou dar um testemunho, irmãos. Mês passado, no dia de pagar o aluguel da igreja, faltava R$ 2.500. No dia de pagar o aluguel da igreja, faltava R$ 2.500. Eu estava arrancando o cabelo, né? Não tem nem cabelo na cabeça para arrancar. Eu fiz uma reunião aqui com os irmãos, 40 minutos de reunião, nós pagamos aluguel. Por quê? Porque Deus é nosso, acabou. Acabou. Possível. E eu falei, Senhor, semana inteira eu orei e falei, Senhor, não vou me preocupar com as nossas mãos. Quando o diabo vinha querer, Senhor, está nas suas mãos, não vou preocupar, a igreja aqui, Senhor, não é minha, a obra é do Senhor, não é minha, eu não vou ficar aqui fazendo, porque se eu tiver que pagar esse aluguel, a obra é minha, e a obra não é minha, é do Senhor. Deus fez. Então, olha só, porque você, e isso não tirou a minha alegria. 2 dias antes, um dia antes, eu estava lá trabalhando no lava-rápido, cantando louvor, debaixo do carro, parecendo um louco, cantando louvor, Deus olhando para a minha cara. Porque eu aqui, não vai me abalar nada, vai te porque o favor do Senhor é sobre a mim. Pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Por quê? Porque o favor do Senhor vai te ajudar. O favor do Senhor vai resolver o seu problema. Então, o crente que vive debaixo do favor, ele consegue ter alegria. Ele consegue dar risada. Em nome de Jesus, você vai ter alegria nesse dia. No meio dos problemas, você vai estar lá, o problema caindo na sua cabeça e dando risada. Eu olho para minha esposa, às vezes, tem algum problema, eu falo, olha que engraçado isso aqui. Problemão das bexigas, eu falo, olha que engraçado isso aqui, eu dou risada. Mas olha só, por quê? Eu não consigo ficar triste, amigo. Eu não consigo ficar triste no meio de problema. Quinta coisa, quinto benefício que a graça traz para você: liberalidade. Fala para o seu irmão, liberalidade. É o que eu acabei de pregar agora, acabei de ensinar você sobre oferta.
Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Uns dias atrás eu estava falando com o Sumô aqui, eu estava fazendo uma mentoria, ele chegou e eu falei, escuta aqui, Sumô, a mentoria aqui, ó, que eu estou fazendo. E aí na mentoria o pastor estava falando assim, olha, eu já dei 12 ou 16 carros para a igreja. Eu já dei 12 ou 16 carros para a igreja. O mês passado eu peguei o meu salário e fui para a igreja. Ele falou assim, olha, eu já dei mais de 1 milhão de reais. Não sei o que é isso. Por que ele faz isso? Porque ele entendeu a liberalidade. Ele não vive mais em função, olha só, quem vive debaixo da graça, ele não vive mais em função do seu prazer. Ele não vive mais em função somente da sua vida. Ele não quer ser só abençoado. Ele quer ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Então, além dele receber do Senhor, ele é liberal, ele abençoa a vida de outros. Por quê? Porque a graça é sobre ele. Então, por exemplo, quando eu entendo da graça, quando eu entendo a graça de Deus e a graça é liberalidade, olha só, irmão, veja bem, eu entendo que se eu der, Deus vai me dar mais. Eu entendo que se eu abençoar, o Senhor vai me abençoar. Eu entendo que se tudo aquilo que eu tenho não é meu, é de Deus, porque eu estou debaixo da graça dele. Então, quando Deus manda eu abençoar, eu abençoo. E aí, aquilo traz ele para dar e receber o que eu recebi de volta. Eu sei que Deus vai me dar não só aquilo que eu dei, mas Deus vai me dar, e com isso você vai prosperando, com isso você vai prosperando, com isso você vai sendo abençoado. Agora, eu não dou porque eu quero mais, eu dou porque eu entendo que tudo que eu tenho é Deus. Eu vivo de baixo. Por exemplo, os meus filhos, quando eles pegam alguma coisa para dar para alguém, não é porque eles trabalharam, não é porque, por exemplo, esses dias eu fui comprar um presentinho para dar para uma criança aqui na igreja, cada um pegou um. Tá bom, pode dar. Aí eles foram lá e fizeram o quê? Deram um presente, cada um deu o seu. Mas era dele? Eles trabalharam para comprar aquele presente? Não, quem que trabalhou? Eu. Quem que pagou o presente? Eu. Então, o que que acontece? É a mesma coisa você. Você está debaixo do favor de Deus, você é filho amado. Tudo que você tem não é seu, é dele, porque ele é que te dá. Quando você entende a graça, você entende que tudo que você tem é Deus que te dá. Então, se não é teu, você não precisa correr. Porque se Deus te deu, ele vai te dar mais. Deus, ele é poderoso para te dar infinitamente mais do que você tem. Então, quando eu estou debaixo do favor, eu sou liberal, eu abençoo. Eu libero. A igreja está precisando, então eu sou o primeiro. A igreja está precisando, eu sou o primeiro. Por quê? Porque eu entendo que tudo que eu tenho é Deus. Tudo que eu tenho é Deus. Então eu abro mão daquilo que eu tenho. Muitas vezes uma reserva, muitas vezes eu um dia de trabalho, eu vou lá e eu, às vezes eu vejo uma pessoa precisando, eu vou lá e eu abro mão do que o que eu tenho é de Deus, é Deus que me dá. E se eu está retendo, eu estou em da graça de manifestar através da. Então, liberalidade faz parte da graça. Se você é uma pessoa que tudo que você ganha, você retém, você está retendo a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Se você nunca dá uma oferta de sacrifício na igreja, se você nunca dá além do que você está acostumado a dar, se você nunca abençoa uma pessoa, vê uma pessoa passando dificuldade, problema, nunca abençoa ela, olha, a graça não é sobre você. Você está pedindo a graça de aumentar na sua vida. Foi como Deus te prosperar. Porque o que Deus quer, meu irmão, olha para mim, presta atenção no que eu vou falar para você. Deus, ele quer prosperar essa igreja, Deus quer prosperar você. A sua prosperidade traz alegria para o Senhor. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas lá fora olhem para mim e para você e vejam a graça dele nas nossas vidas. E essas pessoas têm que olhar para mim e para você e querer ter aquilo que nós temos.
E se você é uma pessoa que retém, como que elas vão ver a graça de Deus? Se você não tem coragem de dar de abençoar uma pessoa no farol, se você não tem coragem de ajudar uma pessoa necessitada, se você não tem coragem de abençoar um irmão, sabe? Ninguém nunca vê você fazendo nada por ninguém. Só quer ver o meu reino, ver o meu reino. Não. Não tem como as pessoas ver Deus na sua vida. Quando que as pessoas vão ver Deus na sua vida? Quando você for liberal, quando você abençoar. Quando as pessoas olham para você e falam, esse cara é um cara abençoador, esse cara é um cara generoso. Essa pessoa, essa irmã aqui é bem generosa. Olha, aquele casal aqui é generoso. Abençoam mesmo. Não pensando só nisso. Então, a liberalidade faz parte da graça de Deus. Deus derrama sobre você, você derrama sobre outros, e aí Deus derrama mais sobre você derrama mais sobre outros, e aí Deus abençoa mais você, e você abençoa mais outros. É isso. Não pode parar. Quando para? Quando para é porque você muitas vezes está sendo ganancioso. Muitas vezes você está pensando só em você. E como Deus vai te usar? Se a liberalidade é para você abrir mão, é para você dar. Então você precisa aprender a entender que graça é liberalidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajudar, mais Deus vai te. E outra coisa, a graça, ela vai produzir na sua vida, outra coisa, uma vida prazerosa. Jó, capítulo 36, versículo 11. Olha o que diz lá, Jó 36, 11. Jó 36, 11. Olha o que diz aí. Se obedecerem e me servirem, serão prósperos até o fim de seus dias, se regozijarão durante todos os anos que a ele reger. Olha só, a graça, ela te dá uma vida de prazer. Olha só, ele está falando aqui, vocês serão prósperos, vocês vão ter alegria, regozijo durante todos os seus dias. Quando você está debaixo da graça, irmãos, você tem alegria de estar servindo a Deus, você tem alegria de estar aqui na casa do Senhor. Seu prazer, você tem prazer, a sua vida é prazerosa. Você vem na igreja, tem. Você fica aí, a hora de acabar esse culto, não, eu quero estar aqui, não, eu quero estar aqui. Sabe? Você chega na sua casa, como é que é na sua casa? Você chega na sua casa, você tem vontade, não, eu quero ficar na minha casa, eu fico a hora de chegar em casa. Chega na sua casa, você tem prazer de estar na sua casa. Você tem prazer de estar com a sua família. Você tem prazer de estar com os irmãos. Você tem prazer de levantar cedo e ir trabalhar. Você tem prazer nas coisas que você faz. Ou tudo para você é maçante. Isso, fica acordar muito cedo para trabalhar. Meu Deus. Chega na segunda-feira, fala que na hora de chegar ao meu Deus do céu, não vejo a hora de trabalhar para sair dessa casa, não aguento mais ficar dentro dessa casa, não aguento mais, reclama, como que é só aqui? Tem prazer? Ah, não aguento mais olhar para a cara desse irmão, olhando para a cara desse irmão, ah, lá vem aquele cara chato me cumprimentar, lá vem aquela irmã pegajosa, como que é só aqui? Você está debaixo da graça, prazer não tem que servir a Deus não é um peso, estar no meio dos irmãos não é ruim. Ai, toda hora fica pedindo para levantar a mão. Né? Toda sua vida é prazerosa, você levanta a mão com alegria. Oh, Deus, glória a Deus, aleluia. Você tem prazer na oração, em orar e buscar Deus. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Oh, Senhor. Oh, meu Deus. Está sua vida nesse dia.
está debaixo da graça, você encontra servir a Deus, de estar envolvido com as coisas, de amar pessoas. Você tem uma vida prazerosa. Olha para a sua casa, sem prazer. Você olha para a igreja, sem prazer. Você está junto com os irmãos, você está apreciando aquele momento. Você está fazendo alguma coisa, nossa, que legal, que gostoso. Você vai cozinhar para os seus filhos, para a sua família, e ali é um prazer. A pia cheia de louça, glória a Deus, vou lavar essa louça, vou deixar essa pia aqui, ó. Como é que é? Está debaixo da graça, tem uma vida prazerosa. Você tem prazer no que você faz. Agora, quando você não está debaixo da graça, aí as coisas se tornam difíceis. Outra coisa, para encerrar, Romanos capítulo 12, versículo 6. Quando você está debaixo da graça, ele que diz aí, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Quando você está debaixo da graça, Deus libera dons sobre a sua vida. Você tem dons são liberados sobre você. O Senhor começa a liberar sobre a sua vida dons, habilidades. Deus começa a liberar sobre a sua vida talentos, para que através da sua vida outras pessoas cheguem aos pés do Senhor. Para que através da sua vida outras pessoas recebam da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, olha, Timóteo, cresça na graça. Olha, Timóteo, use a graça que o Senhor tem derramado sobre você, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Use os dons que Deus tem dado para você. Quantos irmãos que têm dons aqui dentro, os seus dons estão enterrados? Debaixo da graça você sempre vai receber, sempre Deus vai trazer, sempre Deus vai liberar dons, talentos e habilidades para você. Pastor, eu ainda não tenho nenhum dom, nenhum talento. Então comece a caminhar debaixo da graça que Deus vai começar a liberar dons sobre você. Deus vai começar a despertar talentos em você que você nem imaginava que você tinha. Deus vai começar a derramar sobre a sua vida coisas, habilidades que você nem imaginava. Aquela irmã que não sabia fazer arroz, agora faz um arroz maravilhoso. Aquela que não sabia cozinhar, agora cozinha, que é uma maravilha, é um talento, é um dom. Aquele que não sabia falar, agora fala mais do que a cobra. Ele escondeu o microfone do irmão, porque senão ele quer ficar aqui. Todo dia. São dons, talentos, habilidades que Deus vai liberar sobre a sua vida. Ah, gostaram de arroz, né? Você conhece alguém que sabe fazer arroz? Fica de pé em nome de Deus. Quantos aqui querem estar debaixo da graça do Senhor? Quantos aqui querem viver a graça do Senhor? Aleluia. Diga assim, levante sua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão, fala assim, eu, em nome de Jesus, hoje eu saio do modo misericórdia e entro no modo graça. Quantos vão fazer isso a partir de hoje? Toma posse, irmão, toma posse da graça. Toma posse do favor do Senhor sobre a sua vida. Como é que você vai tomar posse, irmão? Ei, pela fé. Existem algumas coisas que impedem da graça agir na sua vida. Olha aqui para mim. Para encerrar, eu quero dizer para você que a graça, ela faz a natureza. Olha aqui para mim. A graça, ela faz a natureza que Deus criou, todas as coisas que Deus criou, ela faz essas coisas conspirarem ao seu favor. Sabia disso?
A graça, ela faz a natureza agir ao seu favor. Isso mesmo. O sol, a lua, as estrelas, os animais, a natureza, o ar, tudo vai conspirar ao seu favor. A graça faz isso. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para benefício da humanidade. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou a terra para os homens. Criou para mim e para você. Então, quando nós caminhamos embaixo da graça, as coisas vão conspirar ao nosso favor. Você precisa começar a aprender a viver isso. Por isso que você precisa viver debaixo da graça, porque as coisas vão vir ao teu encontro. As bênçãos, você não vai correr. Quando você está debaixo da graça, você não corre atrás de bênçãos. Elas é que correm atrás de você. Elas é que te alcançam. As bênçãos, elas vêm e te abraçam. Quando você menos espera, você está debaixo da graça, a graça vem assim, ó. A bênção te abraça desse jeito aqui, ó. Você nem está esperando. E a bênção vem te dar um abraço. Isso é graça. Isso é graça. Aí você olha e fala, meu Deus, obrigado, Jesus. Tem muita gente que está vivendo assim, ó. Aparece o problema, fala, misericórdia, Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia, mais um problema. Oh, Jesus, tem misericórdia, mais um problema. Mas Deus quer que você viva debaixo da graça. A graça, você está aqui, recebe uma bênção. Glória a Deus. Daqui a pouco você olha para trás, mais uma bênção. Glória a Deus. Daqui a pouco você olha para trás, Senhor, eu nem mereço, mas glória a Deus. Vem. O que eu quero dizer para você nessa noite? Chame a graça. Olha para o seu irmão e fala para ele, chame a graça. Comece a declarar que todas as coisas vão conspirar ao seu favor, ao seu bem. Feche seus olhos. E agora chame a graça mesmo. Diga, graça venha sobre a minha vida. Eu tomo posse da graça. Senhor, libera a tua graça. Eu quero a graça. Vem graça. Vem graça. Vem graça de Deus. Eu quero viver debaixo da graça. Vem com tua graça, Senhor. Começa a declarar. Abra a sua boca. Começa a declarar isso. Começa a declarar para o céu. Começa a declarar para os anjos. Oh, começa a declarar. Lança a sua voz. Que a graça venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus bens, sobre o meu trabalho. Oh, que a graça venha sobre o meu corpo, que a graça venha sobre a minha mente. Vem graça! Oh, declare, eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da graça. Senhor, eu me aproprio da graça. Aumenta a tua graça, aumenta o teu favor. Oh, se você está com a boca fechada, é porque você quer viver debaixo de misericórdia. Mas aqueles que querem viver debaixo da graça, ele está clamando, ele está declarando, ele está trazendo uma nova mentalidade, ele está trazendo um novo tempo sobre a vida dele. Eu estou debaixo da graça, eu tomo posse da graça. Eu vou viver a graça. Começa a declarar sobre os problemas que você vai enfrentar essa semana. Começa a declarar sobre essa enfermidade que você está sentindo. Comece a declarar, porque todas as coisas vão conspirar ao seu favor. A partir de hoje, as mãos do Senhor é sobre você. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Eu abro mão da misericórdia e tomo posse da graça hoje. Declare isso sobre a sua vida.
Eu abro mão das lutas e tomo posse da graça. Eu abro mão da misericórdia e eu vou viver em plena graça. Oh! Xaramalama, xaramalama, lama, 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 lama.